Olá para você que está acompanhando o Sabavlog. Hoje nós terminamos o ciclo de entrevistas do Outubro Rosa. Hoje, 28 de outubro, você vai acompanhar a entrevista com Carolina Botecchio, que é psicóloga e participou do Mamma Mia junto com a Ariane Porto, a quem eu agradeço por ter me dado a entrevista, por ter indicado as duas amigas, a Vanessa e a Fabiana, que passaram pelo câncer de mama, e hoje também por indicação da Ariane Porto, a psicóloga Carolina Botecchio, que passou, que tratou dessas moças e participou da série Mamma Mia. É um prazer receber você aqui. Muito obrigado por estar É, obrigada pelo convite. Acho que é um assunto muito interessante para a gente conversar, né? E trazer aí reflexões para todo mundo. Sim. Antes de você fazer esse projeto com a Ariane Porto, você já tinha algum projeto para atender as mulheres que estão com câncer de mama? Então, eu sempre trabalhei em hospital geral, então já passei pela Santa Casa, em alguns hospitais particulares também, e sempre tem uma ala de câncer, né? Então, tem vários programas específicos para quem está fazendo os cuidados em relação à doença também. A parte psicológica é bem importante a gente cuidar nesse momento que a doença se instala, né? Sim. Então, mas eu passei por outros caminhos assim da psicologia e a Ariane estava nesse quando ela veio para terapia individual, ela estava finalizando aí o tratamento de câncer e com a ideia que ela tem esse projeto aí do endocomunicador fazendo o seu documentário. E aí eu acompanhei esse processo da gravação e da edição do Mamma Mia. Então, através de assuntos que a gente ia tratando na terapia individual, ela começou também a lapidar um pouco o documentário. E depois, a partir disso, começaram a chegar outras pacientes, e junto com a Ariane, a gente começou a fazer o nosso programa da Mama Nossa. A gente percebia a importância do audiovisual nesse processo de reconhecimento, autorreconhecimento da doença e também aí do entendimento que estava acontecendo com elas. Então, se passa a ter o segundo documentário, que é o documentário Mama Nossa, que ainda a gente está fazendo o piloto e no processo de edição. Daí a gente conversando com outras mulheres que também passaram pelo tratamento e suas dificuldades, as suas conquistas, e está um projeto bem bacana também. Eu sei que a psicologia se divide em algumas áreas, a humana é uma delas. Quais são essas divisões que a psicologia tem e qual delas se usa para abordar o tratamento contra o câncer de mama? Olha, a gente tem várias vertentes que acaba abrangendo aí o tratamento de câncer de mama, né? Desde a psicossomática, né, passa pela marinha da psicanálise, e a minha formação é a terapia cognitiva comportamental, em que a gente vai trabalhar com os pensamentos, as emoções e os sentimentos, olhando também para as questões do aqui e agora, né? O que a doença traz e como que a gente lida com a doença. Então, eu trabalho muito essas questões dos pensamentos, os pensamentos envolvendo também as emoções, o que vem primeiro, qual é o gatilho, a compreensão do aqui e agora, vivenciar o que está acontecendo, a aceitação. Então, a gente fala muito da aceitação e compromisso do tratamento também, né? Porque muitas vezes a gente se distancia, a gente não aceita. Então, esse processo é bem importante. Então, acho que a grande maioria das abordagens da psicologia abrange ao tratamento do câncer. Mas a que eu sigo e a que a gente conversou bastante durante todo esse processo, tanto com a Fabi quanto com a Ariane, foi em relação a isso, como essa situação impacta na tua vida atualmente, como você percebe isso, e você teve essa conversa com elas, elas são muito bacanas nesse sentido, porque elas têm uma resiliência, elas têm uma compreensão da doença, que facilita muito todo o processo.
Essa compreensão, você acha que surgiu logo desde o primeiro momento da descoberta, ou ela só foi possível graças ao atendimento psicológico? Eu acho que não, eu acho que é um processo, né? Então, assim, outro dia eu ouvi uma pessoa falando que para mim fez muito sentido. A partir do momento que você tem o diagnóstico, você entra como se você entrasse num quarto escuro. E cada situação, cada movimento, cada momento do tratamento é uma luz que vai se atendendo, vai se acendendo, né? E aí você vai tendo noção e proporção do que está acontecendo com você. Então, não, a gente fala que tem até as 5 situações que a gente fala da compreensão é, de uma notícia ruim ou de uma perda, porque você perde a saúde, né? Quando você entra em contato com o diagnóstico. Então, é primeiro a negação, depois a gente tem a parte de negociar, barganhar, até você compreender e aceitar, né? Então, você passa por várias fases, que eu acho que é essa analogia que eu escutei dessa pessoa, de cada momento que você vai abrindo uma luzinha que vai te dando a percepção desse quarto escuro, né? Então, quase sempre não tem aceitação de primeira, assim. Você tem que ir passando por todas as etapas para entender o que vai acontecer com você. E aí é muito importante o documentário da Ariane, porque ela vai contando como foi isso para ela. Então, muito isso acontece em grupos, né, de que temos a referência de cada um, e muitas vezes, putz, eu também senti isso, então eu não estou sozinha, então, vai acontecer isso comigo? Como será que eu vou reagir? Né? Então, é muito importante essas falas das pessoas que estão passando pelo processo, para quem está iniciando aí o tratamento, entender o que pode vir a acontecer com elas. Cada uma reage de um jeito, cada uma recebe a notícia de um jeito, mas não se sente tão sozinha assim, porque por muitos anos e por muitos momentos da vida, da história, né, o câncer vinha junto com um atestado de óbito, né, e não necessariamente isso vai acontecer com as pessoas. Hoje a gente tem a tecnologia, a gente tem outras drogas que vão nos ajudando aí a ter uma melhora de qualidade de vida. E durante todo esse processo, eu falo muito nisso, independente do que vai acontecer no seu processo, a gente tem que priorizar a qualidade de vida, tanto emocional, entre os amigos, social, do trabalho, para que você consiga conciliar as duas coisas. Você disse que participou da edição, viu como que foi feito o Mamma Mia, mas em frente às câmeras você apareceu na série, no documentário? Da Mamma Mia, não, eu fiquei mais nos bastidores. Que eu estou aparecendo mais é no Mama Nossa, como entrevistadora dessas mulheres que também passaram pelo tratamento de câncer de mama. E aí a gente acredita muito que nesse autorrelato tem uma ressignificação, encontrar outras mulheres que também passaram pelo processo ajuda, né? E a gente trabalha muito com as imagens, né? Então, muitas fizeram um ensaio fotográfico, careca, outro em momentos de quimioterapia, e como elas vão ressignificando quando elas entram em contato com isso. Então, da Mamma Mia, eu fiquei mais no bastidores de é, qual música que vai ser colocada no final, qual que é a intenção dessa cena, o que que você quer impactar, como que impactava na Ariane esse documentário. Então, eu fui trabalhando mais na edição e na edição emocional dela para esse processo, né? Então você foi uma produtora. Olha, eu entendo muito pouco de comunicação. Mas eu estava lá junto com ela nessa questão de editar e produzir aí mais os méritos total da Ariane de se expor em um tema muito difícil, em momentos que ela estava muito vulnerável, ela gravou as cenas, né? Então, como que é expor sua mama, como que é expor a, a a célula cancerígena. Então, assim, tanto que tem um impacto que muitas pessoas não conseguem entrar em contato, né? Não conseguem nem mesmo assistir muitas das vezes. Então, passa por essa edição aí, afinar um pouco o que ela queria, na realidade, transmitir para as pessoas.
O tratamento psicológico para as mulheres com câncer de mama, ele funciona melhor quando ele é feito individualmente ou de forma coletiva. E por quê? Olha, a gente acredita muito no processo de grupo, né? Porque é justamente nessa identificação, cria-se uma rede de apoio. Então, muitas falam, né? A Ariane traz isso, que as meninas são as amigas radioativas que estavam lá no momento do tratamento e tudo mais, ou de uma quimioterapia. Então, assim, a gente vê muito bons resultados em grupo. Porém, tem algumas pessoas que não querem se expor, não gostam de grupos, e aí acaba sendo uma exceção desse processo como um todo. Então, grupo eu acredito que é muito importante justamente para não se sentir sozinho e entender que isso também está acontecendo com outras pessoas, né? E como que essas outras pessoas que passam por esse processo podem ajudar ela que está naquele momento. Então, por muitos falam assim, o médico, o psicólogo, não sabe o que eu estou passando, porque eles não estão doentes como a gente. Daí vem alguém que fala, eu também fiquei muito enjoada, eu fiz isso, acabei usando essa estratégia, acaba se identificando muito mais do que um profissional da saúde, por exemplo. Já houve algum caso de alguma paciente que pensou em tirar a vida depois de ter descoberto o câncer? Olha, tem esse processo de que a gente, é uma das etapas, né, do luto que a gente fala frente à vida, que é aquela questão da depressão mesmo, né? Vem a negação, vem a depressão, depois até chegar ao estado da aceitação. Então, muitos falam, por que comigo? Por que que isso está acontecendo? O que que eu fiz? Porque muitas falas sociais aparecem também, né? Do tipo, você não se tratou, você não cuidou da tua vida, você isso. Então, muitas se perguntam por que comigo? E muitas das vezes a gente tem que dizer, é uma questão genética, é uma alteração da sua célula, talvez não tenha algo que você fez para você ter isso, né? Porque, você é muito ansiosa, você é muito, trabalha demais, por isso que seu corpo está reagindo dessa maneira. Tem esse fator, mas esse fator é um dos, e não o principal. Então, chega algum momento que ali fica se questionando se vale a pena mesmo viver, né? Então, tem alguns pensamentos que a gente fala, não necessariamente, pode ter alguns casos de tentativas, eu não vivenciei, mas os pensamentos aparecem. Então, por que que eu preciso passar por essa dor? Um processo de quimioterapia longo, que tem efeitos colaterais grandes, e aí ela tem um momento que está bem ruim, que fala assim, eu não queria estar passando por isso, então eu vou desistir da minha vida. Então, isso faz parte do processo. E aí que entra a rede de apoio, entra a rede multidisciplinar. Então, será que vale a pena consultar um psiquiatra, entrar com algum antidepressivo? Será que vale a pena intensivar, fazer um intensivo na individual? Então, esse cuidado multidisciplinar é sempre importante. A maioria das mulheres que você atende, elas descobriram o câncer no avançado ou no início? Olha, eu tô tá tendo cada vez mais a felicidade de ser no início, e por isso que tem uma campanha muito grande também do exame, do autoexame. Então, algumas pessoas acham ou passam pelo Outubro Rosa dizendo que é mais uma vez o Outubro Rosa, mas isso é muito importante, né? As mulheres estão cada vez mais com multifunções, trabalhando demais e esquece de fazer o preventivo, esquece de ir para o médico. Então, algumas pessoas, em caso assim, no hospital público principalmente, a gente encontra situações muito das diversas. Então, tem mulheres com muita vergonha, o nódulo está lá, ele está grande, ela tem vergonha de mostrar para o marido, ela tem vergonha de ir ao médico, porque ela pode ser julgada por ela estar com câncer. Então, eu já teve situações de vir um tumor muito grande e a gente perguntar, você não percebeu? Eu percebi, mas eu tinha muita vergonha e também não queria receber o resultado. Então, tem das mais diversas situações, mas com as campanhas de autocuidado, incentivando a fazer o autoexame, incentivando a fazer a mamografia, a gente começa a identificar nódulos mais cedo, né? E é muito interessante, e até um relato que a Ariane faz no documentário, que ela fez a mamografia dela, de rotina,
E ela estava em um momento muito difícil da vida dela de trabalho pessoal, e ela deixou na gaveta, ela não levou para o médico. E daqui a um ano ela lembrou que ela tinha que levar para o médico. E quando ela levou, já tinha dado naquela mamografia uma alteração. E quando ela refez, daí estava em um estágio diferente de um ano que ela iniciou, o exame. Então, a gente trabalha muito com esse autocuidado, sabe? E até mesmo, e isso está vinculado à qualidade de vida que eu falo. A gente precisa ter o autocuidado para lidar com essas dificuldades também que a gente pode enfrentar. Você acha que pode existir também algum caso, você citou até vergonha de ser julgada por ter câncer, mas você acha que tem mulher que pode esconder o câncer mais por causa da vaidade, de ser uma mulher vaidosa, de não querer perder os seios, também de não querer cortar o cabelo? Acredito que sim, esse faz o processo que a gente explica na psicologia de negação. Eu nego, eu não vou no médico, eu não observo o que isso tem, pelos valores que você está dizendo, né, e dificuldade de entrar em contato com isso. Porque, primeiro, qual que é a primeira situação que vem quando você fala, estou com câncer de mama, vou ter que fazer um tratamento, quimioterapia, é justamente isso que você trouxe, a perda da mama, a perda do cabelo. Então, o processo com a Fabi, eu acompanhei ela desde o início. Então, a gente fez um processo muito legal em relação ao cabelo dela. Ela trabalha com moda, ela trabalha com estética, ela trabalha com construir vestido de noiva. Então, toda essa parte era muito importante para ela. Então, assim, ela tinha um cabelo liso, comprido, e aí ela teve que se deparar com o cabelo caindo. Então, a gente primeiro, você quer pôr peruca? Vamos atrás da peruca. A gente foi atrás da peruca. Aí depois, a peruca é muito quente, eu não estou me suportando. Em casa eu fico sem, e na rua eu vou com peruca. Porque tem muita situação e que todo mundo comenta, e se você sai careca na rua, as pessoas, quais são os sentimentos provocados pelas pessoas, que provocam nas pessoas, né? Então, as pessoas acessam você como uma coitada, você está doente, ou uma guerreira que você está superando, ou o câncer vai te superar. Então, olha quantas crenças sociais, contextuais que a gente tem e que isso impacta também na nossa visão. Então, com a Fabiana foi muito interessante a ponto dela não usar mais a peruca. Ela saiu e falou assim: ok, eu estou bem, é calor, eu não vou usar essa peruca, eu estou em tratamento mesmo, e ficou sem a peruca. Então, acho que tem como trabalhar essas questões, e por isso da importância aí do acompanhamento multidisciplinar e da psicologia no trabalho do câncer de mama. O acompanhamento em grupo, ele dura quantos meses? Olha, a gente depende muito do estágio, então a gente acaba criando alguns grupos de acolhimento, de chegada, o que a gente chama de psicoeducação, dependendo do estágio que você está da doença. A gente fala aí em 12 sessões em cada grupo, mas depende também do movimento que a paciente está. Então, o grupo ele é pontual, muitas das vezes, com uma intenção direcionada. Então, primeiro, acolher aquela paciente. E no segundo momento, psicoeducação. E aí a gente tem autores junto com o grupo, que o grupo auto se regula, aquelas que estão mais velhas no tratamento, que estão mais tempo no tratamento, nos ajuda a contar também como funciona, né? Então, acho que a grande maioria das clínicas e dos hospitais tem o tratamento da psicologia junto. E individualmente também depende do tempo do tratamento. Sim, depende da demanda da pessoa, né? Então, assim, no início, algumas nem querem falar sobre sentimentos também, a gente tem que respeitar isso. Também não entra num grupo não entra numa psicoterapia individual porque não quer lidar com isso. Então, vai demorar e vai ter um momento dela também de entrar. Então, é indicado, é necessário, mas também depende do momento que a paciente está. Então, assim, e depende de como que você vai visualizar a psicoterapia. Então, a gente pode trabalhar com o contexto do câncer e só trabalhar as questões do câncer, mas a terapia vai muito além disso, né? Então, assim, eu tenho uma parceria com a Ariane até hoje ela faz psicoterapia, e não mais para falar do câncer, e sim
pelo movimento, pela dinâmica dela e pelas questões dela, né? Então, pode ser focado, porque a terapia cognitiva comportamental traz esse foco, que é o foco lidar com a doença, lidar com o desafio da doença, e depois ampliar para questões aí da vida pessoal e de outras áreas da vida. Então, sim, se você pensar em um protocolo, vão ter os protocolos de 3, 4, 6 meses, mas a gente tem vários momentos da doença. Então, a gente tem pacientes que acabaram de receber, tem pacientes que tiveram a cura, tem pacientes que entraram em metástase, tem pacientes que estão em paliativos. Então, cada intervenção vai ser diferente em cada um desses grupos também. A gente tem mulheres muito engajadas, assim, que passaram é, pelo câncer de mama e hoje atuam. Então, a gente conhece uma moça que passa no grupo do Mama Nossa também, que tem na gravação, que é a Patrícia Tocco, que ela faz um trabalho muito lindo com as meninas do paliativo, ou as que estão iniciando o tratamento, e ela é educadora física, e ela sugere atividade física no mesmo em tratamento, né? Então, ela pegou isso, ela passou por esse processo, ainda continua aí com os desafios da doença, e ela propõe o serviço e a especialidade que ela tem para todo o grupo. Outro movimento muito bacana, no movimento do Outubro Rosa, eu converso muito com a Fabiana. Ele é legal, mas ele é muito intenso. Se você começar a estar em várias lives, né, na época da pandemia, porque ela teve na pandemia, em vários grupos, em várias palestras, chegou no final de outubro, ela estava exausta. Ela falou assim: o que, que eu faço com isso? Eu falei: lembra lá no começo que eu falei, vai com calma, escolhe alguns momentos para entrar nesse processo. E um trabalho que ela fez no final desse Outubro Rosa foi as meninas, quais eram os sonhos do grupo das meninas que ela estava participando, e uns que apareceram, elas são de Florianópolis, elas queriam pular de parapente, né, e por coincidência, o namorado da Fabiana é instrutor, e aí eles juntaram outros instrutores que deram de presente para essas mulheres fazer essa atividade, né, e planar ali pela orla. Então, essas ações eu acho também muito importante entre elas, que surgem do próprio grupo e retroalimentam pelo próprio grupo. As mulheres que estão em cuidado paliativo, elas ainda ficam em estado consciente, elas ainda conseguem conversar, quando o cuidado paliativo é quando já não tem cura, né? Então, e a gente pode ampliar um pouquinho esses cuidados paliativos. Os cuidados paliativos a gente pode estar com pessoas que estão em metástase, mas está controlada a doença, assim, com a quimioterapia, a radioterapia, mas ela está com tumor em grandes partes do corpo. Aí sim, ela tem consciência, ela atua na sociedade, faz as coisas, mas ela precisa cuidar do corpo dela mesmo nesse estado. Então, por exemplo, você pode ir para o estado paliativo porque você tem muita aversão aos efeitos colaterais da quimioterapia. Então, tem medicações caras que você precisa ir atrás, tem estratégias de como lidar com esse mal-estar, então, perda de peso, não vontade de comer, e não tem a perspectiva da cura, mas a gente trabalha com a qualidade e o conforto para que essas pessoas consigam passar por esse processo da melhor forma possível. Então, quando a gente fala em paliativa, a gente vê essa cena que você relatou mesmo, aquela questão bem no final, que não tem mais nenhuma intervenção, que não consegue fazer. Tem essas, são as mais graves, mas também tem aquelas pessoas que têm que olhar para a metástase, tem que olhar quais são as terapêuticas que dão para ser feitos no caso delas e lidarem com isso, conviver com câncer, né? Então, você tem que dar, o paliativo vai dar condições de qualidade de vida, aliviar uma dor, ter um atendimento individualizado da psicologia, pensar em projetos a curto prazo e não a longo e médio prazo. Então, ele dá muito com o hoje, com o presente, e o que a medicina e outros
profissionais podem fazer para dar um bem-estar, mesmo sabendo que aquela doença não tem cura. Mas tem esse o que você falou, que é o caso mais grave, que estão com muitas dores, não tem nenhuma medicação que faz efeito, em estado final mesmo, perdendo consciência pela quantidade de medicação que se está fazendo uso, isso tem. Mas esses são os casos mais graves. Mas o paliativo a gente passa por outras etapas até chegar a esse caso mais grave. Não sei se fez sentido para você, eu expliquei de uma forma que deu para compreender. Compreendi, compreendi. Nas entrevistas que eu fiz com a Ariane e com a Fabiana, elas disseram que o câncer de mama também dá em homens. Você chegou a fazer algum atendimento com homens que tiveram câncer de mama? Não, você sabe que eu não tive essa experiência, mas tem um caso famoso, né, que é com um humorista que ele teve, é aquele que fazia os normais. Agora eu esqueci eu esqueci o nome dele. Ele fazia junto com a Fernanda Torres, Luiz o Fernando? Luiz Fernando. Ele teve câncer de mama e ele fala muito sobre isso. Então, estou trazendo uma figura pública que é uma figura que eu conheço, né, que todo mundo tem acesso. Mas como eu acabei ficando mais nesse nicho das mulheres, né, eu não tive contato, mas muito provavelmente nos hospitais devem ter uma incidência maior. Só que daí é mais difícil de descobrir, né? Porque a mulher ainda tem a questão de fazer o autoexame, é estimulada a fazer o autoexame, é estimulada a fazer mamografia, e o homem não necessariamente, né? Então tem que, a partir de uma alteração de um exame sanguíneo, alteração de um quadro clínico que acaba chegando no diagnóstico do câncer de mama masculino. Certo. Aproximadamente hoje, quantas pacientes atualmente você atende que lutam contra o câncer? Olha, eu voltei a fazer esses atendimentos e ampliou um pouquinho mais eu acho que tem dois momentos da minha vida, enquanto eu estava inserida no hospital geral e que tinha aula de câncer, e depois a vida foi para questões particulares no consultório, né? E fiz minha pós-graduação, tal, e veio a partir dessas necessidades de atendimento. Então, tem muitas profissionais, e até posso te indicar, que são especialistas em tratamento de câncer e cada um em sua área. Eu acabei sendo assim o que chegava, a demanda que chegava para mim, né? Então, hoje eu estou com 4 pacientes que fazem esse tratamento, né? Então, no escopo de 40 pacientes que eu atendo semanal, eu tenho 4. Então, eu também não quis fazer o processo de especialização por uma coisa é um gasto muito grande também profissional, porque você tem que ter algumas habilidades para lidar com essas situações diariamente. Então, os próprios profissionais criam algumas resistências. Então, até alguns tratos dos próprios médicos, a gente conversa sobre isso, como eles lidam, como dar uma resposta de uma metástase, contar que não deu certo uma quimioterapia. Alguns falam tão secamente, né? Que vão perdendo um pouco essa sensibilidade. Trabalho muito com saúde mental, que também é outro contraponto, né? Que a gente começa a ficar um pouco mais intoxicada sobre alguns temas. Então, eu atendo aquelas que chegam para mim. As pessoas não vão, de fato, chegar para mim porque eu sou especialista em tratamento com câncer. Mas a minha história se passou por essas mulheres que foram chegando para mim e eu abri a possibilidade desses atendimentos hoje, no momento que eu estou da minha carreira. Mas o Einstein tem um trabalho muito legal de formação, a Santa Casa também tinha, o São Maritano em São Paulo, então tem núcleos com pessoas bem especializadas no tema. Tá certo, então. Carolina Botecchio, psicóloga Carolina Botecchio, muito obrigado pela entrevista. Eu gostei bastante de falar de um tema sério, um tema que
cada dia mais tem que ter relevância e tem que ter importância para que as mulheres se tratem da forma inicial, né? Uhum, sim, com certeza. E que a gente tem aí uma coisa que que as meninas trouxeram no Mama Nossa, são as pessoas que vão aqui, a rede que a gente vai encontrando durante o tratamento delas, falar amigo do laços, os laços feitos, né? Então, tanto tem até na campanha o laço, e isso para mim ficou muito significativo. A gente vai encontrando pessoas que têm disponibilidade de cuidar e ter a rede em relação a esse tema, né? Então, muitas vezes, algumas esperam um familiar, o familiar não tem condição de dar esse apoio e encontra em outros lugares essa rede de apoio. Tá certo. Então, agradeço então, por fim, a Ariane, a Vanessa, a Fabiana e a você. As três primeiras, por terem passado pelo câncer, porque são guerreiras, lutam contra uma doença difícil e lutam com ânimo e esperança e fé. E você, por fazer um belíssimo trabalho em conseguir com que essas mulheres aceitem com resiliência essa doença e consigam passar por ela. Né? Com certeza, e é muito bacana compartilhar isso com as pessoas e dar visibilidade para esse tema, que a gente consiga falar eles de uma forma mais tranquila e não assustadora, né? Exatamente. Exatamente. Obrigada pela oportunidade, viu? Por nada. E que você está em casa, que você tenha tido um mês bom de outubro e que tenha sido proveitoso para você, mulher, e para você que queria saber mais sobre essa doença. Muito obrigado. Até o próximo sábado. Tchau. Tchau.